Quais são os 5 fatores que enquadraram a variante Ômicron como uma variante de preocupação? Você vai descobrir tudo isso hoje. Por que essa é uma das piores variantes do novo coronavírus, que pode causar um aumento de casos em todo o mundo e prejudicar o processo de vacinação. Fica aí que você vai descobrir os 5 fatores que deixaram essa cepa com o mundo em cabelo em pé, com o mundo preocupado, e não é por acaso. Esse vídeo não é um vídeo sensacionalista, é um vídeo que traz ciência de maneira prática e resumida para que você entenda por que essa variante está despertando tanta preocupação do mundo todo, dos cientistas do mundo todo. Meu nome é Lisandro Borges, esse é o canal Descomplica PhD, trazendo ciência mais perto de você e indo contra as fake news que só atrapalham a tua saúde e a minha saúde. Roda a vinheta. Muito bem, muito bem. Falei em 5 fatores, eu vou ao primeiro fator. Primeiro fator que deixou essa estrutura, o Ômicron, como um vírus enquadrado como uma variante de preocupação. Por que ela preocupa? Então vamos lá. Aqui no meio dele, eu fiz um buraco no vírus para você entender que essa parte azulada aqui é o RNA, é o material genético do novo coronavírus, do Ômicron também. Ele usa esse material genético, quando ele entra dentro da célula humana, ele injeta esse RNA, esse material genético, nos ribossomos, que são estruturas da nossa célula. E a nossa célula vai produzir proteínas para o vírus. Então ele usa o maquinário humano, da célula humana, para produzir cópias dele mesmo. Qual o problema disso? Cada vez que ele faz isso, ele pode cometer erros. Erros favoráveis ou erros desfavoráveis. O vírus, o novo coronavírus, já mutou 1000 vezes. Isso não é problema. Ele vai evoluir e vai mutar cada vez mais, podendo até se transformar num vírus exatamente igual ao vírus da gripe, por exemplo. Mais ameno, mata menos. Mas, por enquanto, isso leva tempo. Então, nas mutações, ele pode se transformar num vírus mais letal, mais virulento, mais infectivo, escapar das vacinas. E é isso que aconteceu com o novo coronavírus, gerando a cepa Ômicron. Ela tem 50 mutações. Então, o primeiro fator que enquadrou ele como uma variante de preocupação são as 50 mutações. O segundo fator, que essas mutações são na proteína S, a proteína spike, espícula, é o espinhozinho que está aqui na parede do vírus, que ele usa para acoplar na célula humana e entrar dentro da célula humana, a proteína spike. Aqui eu ampliei ela é um trímero, dividido em 3 partes, e essa parte em verdinha é chamada de RBD, Receptor Binding Domain. Ai, Lisandro, explica que eu não estou entendendo. Eu explico, calma. Essa estrutura aqui é como se fosse uma chave que encaixa na ACE2 na célula, fazendo com que ela gire, isso aqui vira um punhal e introduz o vírus todo dentro da célula humana e o material genético dele é injetado e o resto você já aprendeu. Qual é o problema do fator 2, que enquadrou ele em variante de preocupação? Que as mutações ocorreram aqui. Então, são 43 mutações das 50 mutações existentes só nessa estrutura. São 10 mutações só na estrutura que conecta com a célula. Para você ter uma ideia, a delta tem 2 mutações. O Ômicron tem 10 mutações só nessa estrutura de ligação do receptor. De acoplamento na spike, são 43 alterações. Então, das 43, tem 10 que é só na ligação receptor-célula. Então, essas 43 alterações na spike, no conteúdo da spike, que é a espícula, prejudicam o fator 3, que é o reconhecimento dos anticorpos é prejudicado na variante Ômicron. Então, o fator 2 é alteração na spike. O fator 3 é prejuízo no reconhecimento dos anticorpos à spike. Gente, imagina comigo, se eu tenho 43 mutações aqui nessa estrutura, e é uma estrutura chave e fechadura. O anticorpo vem,
ele conecta aqui e ele não deixa a spike conectar na AC2 na célula humana. Por isso que a gente chama de anticorpo neutralizante. Ele vai neutralizar, ele vai impedir que esse vírus conecte na AC2 humana. Se eu tenho, isso é um sistema chave e fechadura, se eu tenho alterações nessa estrutura na spike, consequentemente o sistema chave e fechadura é prejudicado. Então diminui a eficácia dos anticorpos neutralizantes. Esse é o fator 3. Fator 4. Essas alterações em conjunto deixaram o vírus mais infectivo, mais virulento. Então, ele infecta muito mais pessoas do que a Delta, por exemplo. Tem estudos que estão mostrando, agora muito recentes, que a Omicron é o somatório da alfa com a beta. Veja, a alfa, a variante britânica, já era uma variante muito complicada. A beta era a variante da África do Sul, também uma variante com escape de anticorpos, escape vacinal, uma variante terrível. A alfa e a beta. A Omicron é o somatório da alfa e da beta em efeitos. Então, por isso, esse é o fator 3. Fator 4, desculpa. O fator 5 e último fator, para encerrar o vídeo, você que ficou até aqui, curte, compartilha, deixa o teu like, é o efeito nas vacinas, que é o que você quer saber. E aqui eu tenho elas. A Comirnaty, que é a famosa vacina da Pfizer. Aqui eu tenho... Cadê minhas vacinas? Ah, tá aqui. Aqui eu tenho a Oxford AstraZeneca, aqui em verdinho, certo? Que é a outra vacina que nós temos no Brasil. E aqui eu tenho ela, a Coronavac, vírus inativado. Lisandro, das vacinas, fala logo. O vírus... O Omicron vai alterar a eficácia das vacinas? Vai alterar parcialmente. Quanto? O tempo é que vai dizer, as pesquisas é que vão responder. Mas que vai alterar, vai. Por quê? Porque a Delta já altera. A Delta já tem uma perda da efetividade das principais vacinas que a gente usa no Brasil. A Pfizer, de 95% de efetividade, já cai para em torno de 88% de efetividade. A Oxford AstraZeneca, de 75%, já cai para 66% de efetividade. E a Coronavac cai para menos de 48%. Então, cai bastante a efetividade dessas 3 vacinas que a gente utiliza para a Delta. E o Omicron é pior que a Delta. Então, é óbvio que vai alterar a efetividade das vacinas. Ai, meu Deus, eu estou vacinado, e agora? Calma, muita calma nessa hora. A ciência está aí para nos ajudar. A Pfizer já anunciou que vai levar 100 dias para ela atualizar o complexo do RNA mensageiro da Pfizer para criar uma vacina atualizada para Omicron. Ah, então pode ser que a gente tenha que tomar uma 4ª dose agora em 2022? Pode ser. Para Omicron, pode ser. Oxford AstraZeneca ainda não se pronunciou e Sinovac, fabricante da Coronavac, já se pronunciou dizendo que vai levar em torno de 30 dias, porque para eles é mais fácil, porque eles usam o vírus inativado. Então é só pegar o Omicron, inativá-lo e colocar na Coronavac. Então é mais fácil de você trabalhar, fazer, sintetizar, do que uma Pfizer, que você vai ter que pegar o material genético da Omicron e a estrutura para formar essa spike com essa constelação de alterações que preocupou o mundo todo. Tá bem nítido. Pesquisadores falam Covid-21, constelações de mudanças na spike, mudou totalmente a spike. E aí vem o bônus para você que ficou até o final do vídeo. Agora foca aí, que agora é a parte mais importante do vídeo. Quais são os sintomas de quem está manifestando a Omicron? Sintomas são dor muito forte no corpo, um mal-estar, característico da gripe, cefaleia, a dor de cabeça, a febre pode aparecer em alguns pacientes, não em todos,
uma média de 65 a 70% dos pacientes apresentam febre, o resto não apresenta. A garganta irritando, em média, em 40 a 50% dos pacientes. E aí vem o pulo do gato, que confunde na clínica. Dá pouca tosse, normalmente o paciente não apresenta tosse e não apresenta perda de olfato e paladar. Então, essas são as características da Ômicron. Lisandro, mas eu estou sentindo perda de olfato e paladar, eu estou com tosse. Tem que fazer o PCR. Não vai atrás do que eu estou dizendo de sintomas, porque isso é o que está sendo visto agora. Mas para você, para o teu corpo, para o teu organismo, você pode ter sintomas mais parecidos com as outras cepas. Então, na dúvida, qualquer tipo de sintoma de resfriado leve, tem que fazer o RT-PCR, que é o exame padrão ouro. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Por favor, curte e compartilha, porque as informações estão muito dinâmicas e pouca gente está falando sobre isso. Então faz chegar nas pessoas a informação correta. A vantagem de tudo isso, tem coisa boa, que a máscara continua protegendo contra qualquer cepa que venha a surgir. Essa é a notícia boa. O álcool gel também continua matando o vírus. O distanciamento evita contato pessoa a pessoa, então continua funcionando. E vacina no braço, terceira dose, ajuda, porque mesmo que caia a efetividade das vacinas, esses anticorpos que você tem ajudam, pelo menos parcialmente, a impedir que o vírus entre na célula. Mas não é só anticorpo. Eu também tenho as células, a imunidade celular, mediada por linfócitos T, que também ataca e destrói células infectadas por vírus. Então não é só anticorpo, também tem a imunidade celular que vai te ajudar a debelar mesmo a Ômicron. Quanto a gente vai descobrir com o passar do tempo. Espero que tenham gostado do vídeo, beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui!